Oi, gente, tudo bom? Boa tarde, boa noite. Eu sou a Maria Beatriz e meu grupo é o Henrique, eu, o Matheus e o Pedro. E hoje eu vim apresentar um pouco para vocês sobre o projeto Querido Diário e a nossa contribuição para ele. Começando, sobre o que é o Querido Diário. Você deve estar se perguntando, meu Deus, é uma plataforma onde você coloca seus maiores segredos? Não. Para todos os desabilitados como eu, você sabe que um diário oficial onde são publicadas todas as coisas importantes de como fazer, uma entidade local, por exemplo. Eu pensei na nação, né, quando eu falei isso da habilitação, mas eu poderia estar falando de uma cidade. E é exatamente sobre isso que é o projeto Querido Diário. É sobre unificar os diários oficiais de vários lugares do país, idealmente a maior quantidade de cidades possíveis, em um único local, não só para você ter os da sua cidade, mas poder comparar com outras. Por exemplo, lá em Valinhos, eles sempre têm um montão de coisa de cultura e incentivos, mesmo fomento de graça pela prefeitura, sai no diário oficial. Mas você de Campinas não tem isso, você pode comparar, ou simplesmente se você está aplicando para milhares de concursos e você não consegue lembrar o site oficial de cada um, vai no Querido Diário. Essa é a ideia, né? Não necessariamente é o que acontece, principalmente porque alguns diários oficiais são de difícil acesso, outros não estão catalogados no site, e é isso que é assim que o projeto funciona, colhendo a nossa contribuição para ficar cada vez mais abrangente. Quem está por trás desse projeto é essa Open Knowledge Brasil, que é o capítulo brasileiro da Open Knowledge Foundation, que é muito influente no mundo de software livre, e basicamente eles usam de ferramentas e projetos públicos, aliás, para darem uma mudança social. A gente fala muito disso em Computação Sociedade, que é sobre a computação para o bem social. Quem fez Computação Sociedade sabe do que eu estou falando, foi bem mais que isso. Mas é exatamente isso que a Open Knowledge quis dizer. Eles não têm só esse projeto, tem vários, tem o Estrela do Amor, que é ver os gastos reembolsados, importante, veja os gastos do seu deputado. Por alta transparência Covid, que não é mais tão relevante, mas na época foi. E CODA, que não tem nada a ver com Child of Deaf Adults, para quem já ouviu falar esse termo. É outra coisa sobre jornalismo, dados, enfim. Basicamente, o Querido Diário nasceu em 2018, dentro do Estrela do Amor, porque você vê que é algo que tem mais a ver com, eu posso dizer, prestar contas ao público sobre o que os seus representantes estão fazendo. E só que não deu certo na época, por diversos motivos, a dificuldade de analisar e etc. Depois, em 2019, eles reativaram a comunidade para escrever o maior número de crawlers, de raspadores possíveis. Mas nisso só tinham 100 municípios cadastrados e hoje estamos querendo chegar em 1.000, mas estamos bem longe. Depois eles ganharam o primeiro financiamento, que ganharam do BID, e daí desenvolveram a API, que é onde a gente contribui agora. A história do Querido Diário, e daí em 2021, chegamos na plataforma oficial, que é um front-end, é um site mesmo, mas eles têm vários problemas que a gente vai falar um pouquinho depois. Números atuais, temos 522 estados da plataforma e a grande meta é chegar a 1.000, e vão chegar. E daí tem mais de 850 mil, porque pensa que cada cidade, eles têm, lançam um diário oficial por dia útil, né? O dia útil não inclui pontos facultativos, porque sabe que geralmente folga em pontos facultativos. Então vamos pensar que se tiver desde 2021, é bastante. E daí eles acham que é possível cobrir 3.075 cidades, ou seja, todas que foram encontradas acessadores da internet. Como funciona? A gente tem a página do Diário Oficial, não sei se vocês estão vendo meu mouse, provavelmente não. Mas a gente tem aqui a página do Diário Oficial, que é alimentada pelos crawlers ou spiders, web crawlers, né, que a gente geralmente fala, mas aí nesse projeto eles chamam de spiders, que ele pega o arquivo bruto do Diário Oficial, pega o texto e coloca no banco de dados, né, que é indexado pela sua search engine. Eu vou brincar com isso até o final, que eu demorei uns 5 minutos vendo isso para falar o que é motor de busca. Obrigada, Heineken, pelos slides. E juntam várias outras coisas, e isso forma a nossa API. Note que realmente são guardados no banco de dados os diários oficiais são crawled, o que é uma discussão. É uma discussão se vale a pena guardar tudo isso. Daí, o que a gente vai fazer? A gente fez um crawler, aliás, fizemos dois, inicialmente a gente queria fazer um crawler para o município a ser definido. Definimos, vou mostrar para vocês. E daí lá tem várias issues no GitHub que mostram quais podem ser atacados. Isso, eu não recomendaria você que quer atuar nisso olhar pelas issues, porque às vezes tem issue que a pessoa começou e não acabou, e às vezes que eles nem fecharam, por exemplo, nossa PR tá aberta até agora e eles nem leram. É isso.
e não recomendo, você tem que mais dar uma olhada para ver onde eles estão ativos, etc. Para iniciar a implementação de novo crawler, você vai lá e faz um fork do seu repositório, instala tudo e aí você consegue. A gente usa o Scrape como principal biblioteca, mas também tem outra que é feita para, não sei se diários oficiais, que é em inglês, mas chama Gazette, que é feita para edições jornalísticas mesmo, que também ajuda muito. Exato, isso que eu falei. É uma classe Gazette, essa biblioteca ajuda muito. E a biblioteca também tem o raspador base, que é o Base Gazette Spider, e aí você adequa o seu a elas. Daí você pode acessar por meio de requisição HTML, e isso é muito engraçado, porque dos dois sites que a gente viu, os meninos vão falar um pouco mais sobre isso, tinham maneiras de acessar muito diferentes, mas eu já tô me alongando, tô cortando o tempo dos meninos. Daí a gente envia um commit, cria um PR, tem CI/CD, e é isso. Nós escolhemos 2 cidades, que foi as que conseguimos, não eram as que queríamos, mas é o que tem para hoje, que é a cidade de Caro, no Rio de Janeiro, e de Barra do Corda, no Maranhão. Eu gravei um pouquinho do site, pra vocês terem noção. Esse é o de Barra do Corda. Ele é quase o site do Querido Diário. Já acabou o vídeo? Não. Ah, tá. Eu abri aí o Diário Oficial. E eu queria mostrar, na real, que já está tudo basicamente carregado quando você vê a página. Eu vou clicar em outra... viu? Já está tudo carregado. Ele só vai fazer request do Diário Oficial quando eu clicasse em baixar. O site do Carmo, por outro lado, eu não mostrei a minha barrinha do lado, mas ele usa o Infinite Scroll, quer dizer que ele não pega nem todas as informações quando você chega na página. Então aí tem que ser um pouquinho mais difícil de pegar, porque ele fala, por exemplo, a pessoa vai chegar no final da página, daí ele faz outra request, e cada uma tem um ID. Então isso é um pouquinho mais difícil de cuidar, mas o Pedro vai falar um pouco sobre isso. A gente também queria inicialmente fazer uma contribuição para o front-end deles, mas por alguns problemas que o Henrique vai falar, não foi possível. E os meninos vão contar melhor agora sobre tudo que a gente fez. Muito obrigada. Olá a todos, meu nome é Matheus e eu vou mostrar a contribuição que eu fiz no meu projeto, né, que a gente fez baseado no projeto de código aberto, querido diário. A gente escolheu 2 spiders e eu fiquei responsável por implementar um spider da cidade do Maranhão, chamada Barra do Corda. É uma cidade, assim, regionalmente, fica aqui bem no interior do Maranhão, bem no meio mesmo, e regionalmente é uma cidade bastante relevante, com 84 mil habitantes, mais de 5 mil quilômetros quadrados. Então dá para se imaginar, assim, que tem uma bastante importância ali no interior do Maranhão, certo? Essa aqui é a página oficial de publicação dos diários oficiais do município, né? Pode-se ver aqui que é uma página bastante completa, inclusive com aqui um campo de pesquisa avançada, né? Mas é isso aqui que estamos interessados, que é a seção de diários oficiais com o link aqui para poder baixar, né? Todos os diários oficiais seguem esse layout aqui quando a gente olha o PDF, certo? Então, a gente quer justamente esses links aqui que aparecem aqui no nosso navegador para poder baixar para o nosso computador. Então, esse aqui foi o crawler que eu implementei. Todo crawler tem que importar a Base Gazette Spider, que é a classe base, né, de cada um, e eles herdam dessa classe para poder implementar, né, da maneira correta. E aqui na implementação, né, como que funciona a página aqui do Diário Oficial de Barra do Corda, né? Funciona com paginações. Então, quando a gente está trabalhando entre datas ou quer baixar todos os diários oficiais, a gente precisa percorrer essas páginas, tá? No período que a gente quer, certo? Então, é justamente isso que é feito aqui. No caso, essa página em si, ela funciona com requisições web e a gente faz requisições para uma API que nos fornece o link de download para cada PDF. Tá? Então, é importante que essas requisições sigam um JSON que esteja formatado dessa maneira aqui. Mesmo que tenha campos vazios, precisa estar perfeitamente formatado, senão levamos um erro HTTP que aconteceu bastante vezes. Então, aqui começa as requisições, né? Todo crawler tem a mesma cara aqui de começar a requisição, de fazer a requisição para o URL certo, no caso é o URL da página 1, né? E em seguida, né, esse parse quer dizer percorrer, né? Então, a gente percorre uma página inteira, vê se está na data de início e data final que a gente quer, certo? E precisamos disso aqui também, que é uma classe obrigatória, a classe Gazette, que nos fornece, né, e é um dado depois utilizado pelo próprio portal do querido diário, a data, o número da edição, se é uma edição extra, a URL do arquivo do Diário Oficial em PDF e o poder
que aquele diário oficial resume as decisões do dia. E aqui, no caso, vai para a próxima página, e se for para a próxima página, se houver próxima página, faz a requisição novamente. Ele retorna, né, ele para de fazer as requisições da página quando a data mais antiga da página, aqui, é menor do que a data de início. Quer dizer que nós chegamos no limite que a gente estava procurando. Então agora aqui eu vou executar, né, obviamente para a gente mostrar que está funcionando, eu vou executar meu Spider, tá bom? Então a gente executa ele usando este comando aqui, script crawl MA é o nome da unidade federativa, é o código da unidade federativa, e barra do corda, que é a nossa cidade, separada por underlines, tá? Então, usando simplesmente esse comando, a gente baixa todos os diários oficiais que a cidade já publicou naquele local. Então, eu vou deixar rodar aqui um pouquinho, já vou parar porque é muito diário oficial, né? E estando nesse diretório aqui, eles são salvos nesse Data, tá? Olha quanto diário oficial já baixou, e isso que eu deixei o quê? Rodando por 5 segundos, né? Então, como a gente pode ver aqui, esse é o diário oficial de hoje, que já foi baixado aqui no meu computador. Vou mostrar ele aqui rapidinho, que é o PDF, justamente o que o projeto, aquele diário pede. E também outra coisa que a gente implementou foi a data de início e data de final, né, para poder extrair os diários oficiais em um período específico, né? Então eu vou apagar aqui esse que eu acabei de baixar, tá? Acabei de apagar a pastadeira. Então eu vou aqui dar o começar para baixar todos nesse período de um mês. Pronto, terminou. Então é bem rápido, assim, e por isso mesmo que é uma mão na roda para pesquisadores, jornalistas e, sim, pessoal que quer investigar, né, se o dinheiro do município aí está sendo bem aplicado, né? Então, tem aqui todos os de novembro e o de hoje, né, dia 1º de dezembro, tá? Então é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Está aqui o nosso Spider bem implementado. E fique com o próximo Spider aí. Oi, eu sou o Pedro. Eu vou mostrar aqui como que a gente fez o nosso crawler barra spider do município de Carmo, do Rio de Janeiro. Então, logo de cara, quando você entra no site, você se depara com esse menuzinho aqui, um diário mais recente aqui atrás, e a gente percebeu um problema, que quando você vem listar todas as edições, ele não te mostra, não muda de URL, a URL se mantém a mesma. Então a gente não ia conseguir pingar essa URL, porque por padrão ela estava mostrando aquilo ali atrás. E a gente conseguiu contornar isso vindo pro seguinte link, consulta pública todas as edições, e aqui você vai listando os PDFs. Então a gente percebeu também que ele carrega alguns logo de cara, algumas edições e tudo mais, e conforme você vai rolando para baixo, ele carrega um por vez. Então se a gente vier aqui na parte de rede, a gente vai ver como que ele vai fazendo os requests. Eu desci um pouco, ele fez um request para index.php. Desci mais um pouco, ele fez outro. E por aí vai. E a gente percebeu também que no body desse request, como parâmetro desse request, ele mandava sempre esses parâmetros. E o que chamou a atenção é esse parm aqui, porque esse request foi 53, o próximo 54, 55, e o primeiro que ele faz foi com 48, que foi quando eu comecei a descer a página aqui. Eu não estava pegando os requests antes, mas ele usa essa lógica de fazer um por vez. E outra coisa que a gente percebeu é que na resposta tem esses campos setValue que trazem para o front-end o que ele tem que colocar no HTML para mostrar as edições. E além disso, a gente viu que tem esse scroll EOF false. A gente supôs que quando a gente achasse o último request, ele viria como true. A gente testou e realmente é isso. O último diário que tem a edição número 1 vem com o scroll EOF sendo true. Então a gente podia usar isso ao nosso favor para ficar pingando esse endpoint que é esse aqui. É basicamente essa URL barra index.php. E quando viesse esse scroll.elf como sendo true, a gente podia parar. Então a gente implementou isso em código. Nome da cidade, ID do território segundo o IBGE, o domínio que a gente está pingando e também a data do primeiro diário, a gente viu que era essa aqui. Inicialmente, a gente
pinga fazendo request para parm igual a 1, parm sendo aquele parâmetro de qual edição você quer pegar. Então ele começa dessa edição, a primeira que você encontra no site, a 1229, é mais recente. E a gente lá embaixo vai fazer um while true rodando, aumentando sempre esse parm e voltando a fazer a requisição. Dentro do payload do headers, a gente coloca esses parâmetros. O mais importante aqui é que a gente está colocando o parm, como sempre alterando ele, passando como parâmetro aqui da função. E, bom, a partir do momento que a gente tem essas respostas, a gente percebeu que as respostas vêm sempre no seguinte formato. Elas têm esse body com essas informações e olhando aqui um pouco mais para baixo, a gente encontra o nome do PDF. Ele vem dentro de uma função de JavaScript e sempre com esse mesmo começo. Ops. Então, o que a gente faz dentro da função de parse PDF é encontrar esse começo na string e retornar o URL depois de ver até onde ela vai. Sabendo o fim, né? Sabendo que o fim da string está em .pdf, a gente consegue fazer uma leve manipulação de string aqui. E para os outros a lógica vai ser a mesma. A gente viu que sempre o backend envia esse campo aqui, esses 3 campos muito importantes, edição, data e se é extra ou ordinária. E a gente basicamente faz um match de string e pega essas informações nessas 3 funções aqui. E um problema que a gente percebeu é que primeiro a gente assumiu que sempre viesse com esse underline 1, mas na verdade se isso aqui é o ID que a gente está passando para o request, então primeiro vai vir como 1, 2, 3 e por aí vai. Então o que a gente faz é passar o ID como parâmetro e encontra aqui. A edição, na verdade, que a gente faz é olhar para o nome do PDF. É mais fácil do que vir aqui e olhar. Como a gente já faz o parse PDF antes do parse edition, a gente só olha para o nome do PDF e lá tem a edição. E para saber se a gente precisa encerrar, se é a última edição, a gente só olha aquele EOF, se for true, se tiver aqui, a gente pode encerrar os requests. Outro problema que a gente percebeu é que caracteres especiais, então, por exemplo, acentuação e entre outros, estavam vindo com o char do Unicode, então, por exemplo, /U, 00 alguma coisa. Então a gente fez um decode aqui para poder contornar isso. E a gente também percebeu que o poder é sempre executivo de todos os diários, então a gente mantém isso como constante. Eu vou fazer aqui um teste só para mostrar. Então a gente começa processando o ID1 e ele traz as informações, depois ID2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí a gente pega aqui as informações, URL, data, edição e se é extra ou não. Então a gente vem aqui no site, 1220, realmente é uma edição ordinária, 25 de novembro. E basicamente é isso. E a gente pega o PDF. Se a gente tentar acessar esse link do PDF, dá para ver que a gente cai mesmo no PDF certo. E um outro teste que a gente pode fazer é olhar a edição extraordinária. Então, edição 1219, a gente pode vir aqui e o isExtra está como true. Então, ele funciona. E basicamente é isso. A gente ainda não recebeu a resposta do nosso pull request, mas dá para ver que ele pega as informações. É isso. Muito obrigado. Agora falando um pouco mais da task de tradução no front-end, então pensando na internacionalização do projeto do Querido Diário, identificamos 2 issues abertas para a tradução de páginas do site do projeto para a língua inglesa. Então, considerando a grande relevância desse objetivo, pegamos 2 issues relacionadas à tradução das páginas sobre e tecnologia do site. Então aqui podemos ver o layout atual da página, que possui 2 botões de tradução redundantes. Aqui o botão em cima é o botão que deveria traduzir todo o site, mas atualmente apenas traduz o header do site. E aqui temos um botão que não deveria existir, que em cada página ele traduz individualmente o conteúdo daquela página para a língua inglesa. Então, no layout que nós temos hoje, o botão que deveria estar fazendo a tradução global do site acaba
sendo inutilizado, enquanto esse botão, que simplesmente não deveria existir, acaba cumprindo o papel de tradução. Então, inicialmente, pensávamos que a contribuição dessas issues se resumiria a simplesmente criar os arquivos JSONs para português e inglês e aplicar o pipe de tradução nos componentes necessários, assim como indicava a própria descrição da issue. Porém, conforme fomos estudando o código-fonte, percebemos que seriam necessárias alterações mais profundas, devido à redundância dos botões de tradução em cada uma das páginas. Sendo assim, a nossa contribuição modificaria significativamente a estrutura do front-end da maneira que está hoje, possivelmente alterando algumas convenções de código impostas pela comunidade. Portanto, optamos por não seguir com a implementação dessas duas issues.